Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo esse vídeo inspirada num desafio que a Gabriela Dias lançou e que ela contou a história dos três pais dela e ela então convidou as pessoas para que também contassem a história dos seus pais. E isso é uma coisa muito particular, né? Mas hoje eu me inspirei nela e eu vou compartilhar com vocês também a história dos meus três pais. Então vamos lá. A história é um pouco longa, mas eu vou sintetizar para vocês. A história com o meu pai inicia, com os meus pais, né? Iniciam quando eu fui adotada. Fui adotada assim que eu nasci, bem recém-nascida. A adoção há 32 anos, né, era um processo bem diferente do que a gente sabe, né, do que é hoje em dia. E então eu tinha o meu pai e a minha mãe adotiva. Na época eles tinham um relacionamento, não eram casados. O meu pai morava em uma outra cidade, então a gente não chegou a conviver numa mesma casa, porque logo em seguida que eu nasci eles romperam, né, eles terminaram o relacionamento que eles tinham. E junto com isso também terminou, de certa forma, o relacionamento com o meu pai. A última vez que eu o vi, eu tinha 2 anos. Ao longo da minha vida, eu lembro de cartinha que eu escrevi para ele não me respondeu. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu entrei em contato com ele, a gente falou pelo telefone, mas ele também nunca mais me respondeu. E assim eu cresci sem o meu pai adotivo, né? E isso realmente foi algo muito marcante na minha vida. Eu sentia muito essa falta, muito mesmo essa falta desse meu pai, né? Era uma mágoa que eu tinha, mas hoje eu entendo que as coisas aconteceram como eram para ser. Hoje eu sou muito grata a ele me deu um nome. A vida inteira eu pensei em tirar o nome dele quando eu casasse, mas na semana que eu me casei, alguém me falou de alguma forma para mim não tirar o nome, e eu não tirei, e hoje eu vejo que foi a forma que eu encontrei para honrar o nome que ele me deu, né? Eu carrego o nome dele comigo e sou grata e carrego ele também, essa lembrança dele, né? Foi o melhor que ele tinha para me dar. E então, quando eu tinha também 2 anos, eu pedi para minha mãe para que eu chamasse um tio meu de pai, se eu poderia chamar ele de pai. E assim eu fiz. Eu chamei meu tio para conversar, ele sempre estava na minha casa, o irmão da minha mãe, que é bem próximo da minha mãe. E então eu chamei o meu tio de pai, chamo até hoje meu tio de pai. Ele que era o meu pai na escola, o pai que eu sempre dei presente de Dia dos Pais, as coisinhas da escola, tudo sempre foi para ele, né? Ele é o meu pai de coração, realmente. Eu sou muito, muito grata a ele por ter me acolhido como filha. Eu o adotei como pai. E dentro da minha casa, tínhamos então eu, minha mãe e a minha irmã. E a minha mãe sempre foi o pai e a mãe. Eu sempre desejei Feliz Dia dos Pais também para minha mãe. Sempre passei o Dia dos Pais com a minha mãe, porque dentro da minha casa ela sempre foi uma mãezona e um paizão. E o tempo foi passando, como eu falei, né, eu tinha essa falta realmente do meu pai adotivo, era algo que me magoava. Eu comecei a fazer terapia, comecei a procurar alguma forma de estar sanando isso, né, curando realmente isso. E eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, conheci as constelações familiares e então as coisas foram se encaminhando. Eu nunca tive vontade de conhecer os meus pais biológicos, não sei dizer o porquê, mas hoje eu acredito que seja porque realmente não era o tempo, né? Não estava na hora certa de conhecer. E aí, então, eu tinha notícias, né? Eu tinha alguns dados sobre a minha mãe biológica. E eu sabia que para mim conhecer o meu pai biológico, eu teria que conhecer ela, seria através dela.
E então, no meio dessa pandemia toda, eu encontrei a minha mãe biológica nas redes sociais. Foi na semana do Dia das Mães. Eu conversei com ela, eu perguntei, né, sobre o meu pai. É algo difícil, assim, não foi uma decisão fácil, porque a gente está falando de 32 anos. Eu não sabia como ela estava, né? Eu tinha pouquíssimas informações sobre ele, realmente eu não tinha absolutamente nada, eu não sabia nem o nome dele. E então a gente nunca sabe, né? A vida seguiu tanto dela quanto dele e eu não sabia como então que eles estariam hoje. E aí então eu conversei com ela, ela me contou o que houve e algo que ela me deixou muito claro que realmente o meu pai na época queria ficar comigo, mas ela achou, na época ela achou melhor, ela decidiu que me daria para adoção. E tudo bem. Isso é algo que eu não preciso entrar em muitos detalhes. Com o nome dele, eu também fui pelas redes sociais tentar achar ele e eu não achava nada dele. Eu achei outras pessoas, eu achei outros familiares e eu não achava ele. E aí foi indo e aí eu consegui um telefone celular dele. Eu tentei adicionar no WhatsApp, não dava, e um belo dia eu tentei novamente e eu vi que eu tinha salvo um número sem um código DDD. E aí de repente eu estava ali, me vendo de frente à foto do meu pai. E então eu mandei uma mensagem para ele, né, dizendo quem eu era e que eu estava indo ali de coração aberto, eu não queria cobrar nada dele, eu só queria agradecer, eu queria dizer que eu estava bem e eu queria agradecer pela vida, né, que afinal de contas foram os dois que me deram a vida. E aí eu lembro que eu mandei a mensagem e eu não queria nem olhar mais o celular, assim. Eu mandei sair do WhatsApp porque o medo que eu tinha da resposta dele, se ele visse. E aí deu alguns minutos e ele realmente tinha visto. E aí eu pensei, agora eu tenho que esperar, não tenho mais o que fazer. Depois de algum tempinho ele me respondeu. Eu lembro que eu só vi assim uma frase, assim, mais ou menos pela tela do celular, sem entrar no WhatsApp. Eu vi algo tipo que ele tinha certeza que esse dia ia chegar. E ali eu ganhei um pai. Depois a gente se falou pelo telefone. Foi algo assim. Eu acho que durante 32 anos, a gente esperou esse reencontro, tanto eu quanto ele. Acho que eu nasci de novo e penso que ele também. Meu pai é uma pessoa sensacional. Eu tive muita sorte na vida. Eu tive 3 pais e uma mãe e pai. E eu aprendi muito com tudo isso. Falar dos meus pais para mim é falar da minha vida, é falar quem eu sou. Isso tudo que aconteceu me fortaleceu muito, né? Hoje eu sou mãe, eu também tenho meu filho, então eu sei o que é isso, né? Graças a Deus, hoje eu convivo com um pai dentro de casa, que é o pai do meu filho, que é um paizão também. E eu tive muita sorte realmente de ter um pai de coração que me deu todo o amor, um pai adotivo que me deu um nome que eu carrego e um pai biológico que me deu a vida e que hoje me dá muito mais do que eu já esperava, assim, né? Ele é uma pessoa realmente muito especial, muito querido e no meio dessa pandemia toda a gente conseguiu se encontrar. E essa é a história dos meus 3 pais. Esses dias publiquei algo como se o pai é quem cria, também, né? O pai que cria também é pai, o pai que dá a vida também é pai. Não importa a circunstância, né? A gente tem que reconhecer também através do pai e da mãe, né? Que a gente veio para
para essa existência. E eu sou muito feliz pelos meus, desejo um feliz Dia dos Pais aos meus, que eu os amo muito, cada um a seu modo, e um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Até mais, um beijão.